Nós estamos estudando ainda o item fatalidade da Lei de Liberdade. E na última vez que estivemos juntos, na questão 855, nós estávamos investigando uma resposta que os espíritos dão a Allan Kardec, quando ele indaga qual o propósito da providência divina ao nos fazer correr perigos que não devem ter consequências. Então, nós falamos já há alguns domingos sobre essa experiência que todos nós temos de nos assustar com determinadas situações, com determinados eventos, que obviamente são arriscados, aparentemente terríveis, mas de repente nós escapamos daquilo. É muito comum, inclusive, desde criança nós ouvimos uma referência ao anjo de guarda. E olha, foi o anjo de guarda que te salvou dessa, né? Esses dias eu vi um texto sobre um menino que nasceu sem anjo de guarda, tadinho. Então a historinha era assim, ó, nasceu, ele quase escorregou e caiu, aí veio a enfermeira, socorreu, né? Aí machucou, aí furou o pé no caco de vidro, aí teve infecção de ouvido, né? Parecia um menino sem anjo de guarda, mas no final ele descobriu que os anjos de guarda dele estavam todos encarnados aqui. Um era mãe, outro era tia, outro era enfermeira, outro era o pai, né? Então ele achava que não tinha, mas tinha. Todo mundo que de alguma forma ajudava era bem ou mal um pouco anjo de guarda. Então nós escapamos às vezes nós não escapamos. Às vezes acontece da gente mergulhar numa experiência trágica mesmo, que pode ser a desencarnação violenta, que pode ser uma doença degenerativa, que pode ser uma amputação, pode ser uma enfermidade prolongada e muito dolorosa. E aí é muito comum nós não entendermos, né? Afinal de contas, como assim, né? Se Deus é cheio de amor, de misericórdia, como assim eu sofro tanto, eu peço tanto, eu rezo tanto, eu suplico tanto, e as coisas ruins acontecem comigo, e acontecem mesmo. E esse é o diferencial da doutrina espírita. Ela nos propõe uma relação com o sagrado, com o divino, uma relação inclusive com a providência divina, que não passa pela obtenção de privilégios, de benefícios ou de alegrias. Pelo contrário, a doutrina ela nos sugere que fortaleçamos dentro de nós a paciência, a perseverança, a coragem no enfrentamento das dificuldades da vida, mas em situação nenhuma ela nos propõe algo como: vamos fazer tudo certinho, vamos orar, porque aí nada de mal vai acontecer. Não, a doutrina em momento nenhum, ela nos promete isso a curto prazo. Ela fala sim de uma lei de causa e efeito a longo prazo, em seguida a quitação de todos os nossos débitos, de todos os nossos resgates reencarnatórios, de todas os nossos saldos negativos que ainda precisamos ir quitando aos poucos com experiências dolorosas que nós mesmos semeamos no passado. Então, disso sim, a doutrina nos fala. E aí, no final, nós abrimos um parêntese, né, para a compreensão dessa questão. E os espíritos nos remetem às questões 526 a 532 de O Livro dos Espíritos. E na questão 529, que foi com a qual eu terminei o nosso estudo da última vez, os espíritos dizem assim: convence-te, pois, de que se a tua baixela se quebra, é antes em virtude do teu descuido do que por culpa dos espíritos. Nós terminamos aí. Ou seja, é muito comum nós, até em função de uma outra questão do Livro dos Espíritos, que diz que os espíritos influenciam mais nas nossas vidas do que podemos imaginar, nós atribuirmos todas as experiências da nossa vida à ação espirítica, né? A ação, né, dos espíritos sobre a nossa vida, sobre a ação de perturbadores, de espíritos obsessores, etc. Isso é uma tendência. E é uma tendência que, se nós fôssemos usar um pensamento à la Sartre, né, sartriano,
nós diríamos que é um pensamento de má fé. O que o Sartre chama de má fé? Ele chama de má fé toda e qualquer tentativa do ser humano de fugir de sua própria responsabilidade diante de sua própria vida. Então, todas as vezes que a gente tenta atribuir a alguma coisa fora de nós a culpa ou responsabilidade por uma experiência que nós mesmos provocamos e que é produto, sim, da nossa vontade, isso é chamado de má fé pelo Sartre. Então, essa história, eu sou grosso com meu filho. Eu já ouvi tanto isso. Às vezes é um homem estúpido, grosso com a mulher, com os filhos. Às vezes até a mulher, tem mulher boba. Aí ela fala assim, eu entendo ele, porque ele também não teve dos pais dele. Isso é uma bobagem do tamanho do mundo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Esse negócio, eu sou assim porque na minha casa eu também não... Tá, na sua casa não tinha, mas agora pode ter e você não tem porque não quer. É fácil. Porque é preguiçoso, porque não está com vontade. Eu não sou carinhoso porque eu não recebi carinho. Como assim? Né? Pelo contrário, às vezes uma pessoa pode ter tido a mesma experiência, não teve carinho lá, e isso fez tanta falta para ela, que ela resolve ser uma pessoa super carinhosa, porque ela sentiu na pele o quanto é triste não ter. Quer dizer, eu posso alegar, inclusive, o contrário. Como eu não tive, eu faço questão de ter. E isso Sartre vai chamar de má fé. E nós fazemos isso o tempo todo com tudo no nosso dia a dia. Então é assim, se a gente, às vezes, não trabalha direito lá no nosso trabalho, né? Ô fulano, você não está fazendo direito. A primeira coisa, mas ninguém faz, por que eu que tenho que fazer? Você sempre vai ter uma desculpa. E, em geral, as nossas desculpas envolvem sempre o outro. Nunca nossa própria responsabilidade. A gente sempre, é assim porque meu pai não sei o que tem, porque minha mãe não sei o que tem, porque meu marido não sei o que tem, porque minha mulher não sei o que tem, porque meus filhos também não colaboram e tal. E aí a gente passa a vida se sentindo uma vítima, né? Eu falo, é a síndrome do TDM, do tadinho de mim. Eu sou uma vítima, eu me queixo o dia inteiro, todo mundo é errado, eu estou sempre certo, né? Tem gente que de verdade acredita nessa baboseira, né? Então, na verdade, a vida do outro é do outro, ele faz o que ele quer. A minha é minha, eu sou livre e faço o que eu quero, né? Aquilo que faz sentido para mim. Mas os espíritos não influenciam? Lógico que influenciam, mas eles não determinam. Então, se eu sou alguém que vivo me queixando, naturalmente, pela sintonia, eu vou atrair para junto de mim espíritos queixosos, que vão aumentar as minhas queixas, que vão ficar toda hora tentando me fazer mais queixoso do que eu já sou. Mas se isso não é uma prática minha, não há espírito no mundo que consiga me fazer ter uma característica que não está em mim. Os espíritos não têm o poder de incutir em nós características que nós não temos. O que eles fazem, particularmente os obsessores, os espíritos perturbadores, é aumentar, agravar características negativas que nós já trazemos dentro de nós e que, inclusive, nós escolhemos ter, porque nada nos obriga também. Então, eu posso, é simples, né? Eu gosto muito de usar o caso do diabético, né? Em geral, o diabético ama doce, mas não pode comer doce. E aí ele tem duas opções, ou ele come doce até morrer, ou, né, ele se priva daquilo, mesmo tendo muita vontade, porque ele sabe que não é bom para ele. E assim, a nossa relação com tudo. Tem uma série de coisas que são deliciosas, mas que às vezes nós temos que nos privar, porque nós sabemos que não é o melhor para a gente. Às vezes a gente consegue e às vezes não consegue. E quando a gente não consegue, é bom que a gente saiba que não conseguiu, porque o prazer que a gente teve é maior do que o desejo que nós temos de evitar aquilo. E que é legítimo também. Só que tudo na vida tem um preço. E nós vamos pagar um preço. Tudo tem um preço.
né? Por isso que se fala em relação de causa e efeito, de causa e consequência. Porque toda ação vai ter necessariamente uma reação nessa ou noutra vida. E é assim. Isso significa nós nos tornarmos, quer dizer, a consciência dessas coisas todas, significa nos tornarmos espíritos definitivamente adultos. O que significa ser um adulto, um espírito adulto? É aquele que toma para si as responsabilidades em relação à sua própria vida. Ele não fica se dando desculpa, ele não fica se justificando. Ele assume que a vida dele é dele, que ele errou sabendo que estava errado, ainda tentando acertar, mas tudo bem, errou, e ele assume as consequências de tudo o que faz. Isso é um espírito adulto. Muitas vezes, tem pessoas que não querem se ajudar, né? E por que elas não querem se ajudar? Porque ficar bem também tem um preço. Como assim? Há um tempo atrás eu conversava com uma pessoa que dizia que era muito doente, que não sei o que tem, papapá, e que ela não dava conta, papapá. Eu falei, tá, e quem te sustenta? Ah, meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó e tal. E aí eu comecei a perceber que era uma espécie assim de doença fabricada. Por quê? Porque se ela ficasse muito bem, ótimo, obrigado, ela ia ter que acordar cedo e trabalhar. Então, era vantajoso, não, sabe assim? Ai, eu tenho problema. Às vezes é uma beleza ter problema. Quando alguém tem um problema, inclusive mental, psiquiátrico, e não quer se tratar, a gente pode ter certeza que tem um ganho secundário ali. O que a gente chama de ganho secundário? As vantagens de ser problemático superam as obrigações de ser saudável. Isso tem nome, se chama meio de vida. E eu não quero dizer que a pessoa não possa ter um problema. Porque problema todos nós temos. A questão é que quem tem problema se trata, toma remedinho, vai no médico, se cuida, e até quem tem problema dá conta de trabalhar. E fazer o que é preciso ser feito. Eu já vi muita gente com problemas físicos severos e que se dão conta, não são um peso para ninguém. E tem gente que às vezes porque tem, eu não estou bem. Tem gente que falta do trabalho porque está ventando muito, para não tomar friagem. Tem um monte de gente assim. Então assim, o que mais tem no mundo é meio de vida, né? E os espíritos perturbadores, eles ficam lá tentando aumentar essas deficiências em nós. O Chico Xavier, pelo nosso André Luiz, chama esses espíritos de espíritos caricaturistas. Por que o Emmanuel usa essa expressão? O que o desenhista, o caricaturista faz? Ele pega um defeito e ele exagera, ele aumenta. Então o sujeito tem aquele nariz um pouco grande, o caricaturista vai desenhar, que tamanho que fica o nariz? Pega a folha inteira, ele é um nariz ambulante, não é isso? Se a orelha é grande, fica maior ainda. Esses espíritos, eles fazem isso com a gente. Se a gente já tem um defeito, eles sugerem. Bom, e com que propósito esses espíritos fazem isso? Primeiro, nos provar, nos testar. Ou seja, servirem de ferramentas, de provas para avaliarmos a quantas anda o poder da nossa vontade, da nossa resistência, das nossas vitórias morais e espirituais. Os espíritos superiores permitem esse tipo de ação dos espíritos inferiores, porque eles também estão a serviço, sem saber, da providência divina para nos ajudar. Então, olha que interessante. Até o espírito inferior que está lá perturbando, ele não sabe, mas ele está a serviço da providência divina. Obrigado, viu, Tiago? Da providência divina
para propósitos superiores. Então, é aquela relação hierárquica, como existe lá no Evangelho o centurião, que diz para Jesus, olha, o senhor não precisa ir na minha casa, eu sou um centurião, sou um chefe de uma centúria, etc. e tal, né? E eu digo para o meu homem, vai e ele vai. E, portanto, eu sei que se o Senhor disser, né, para os anjos, né, que eles venham até minha casa, eles virão até minha casa. Assim também é. Então, os espíritos superiores, eles não sujam as mãos com pequenas tarefas. Eles vão usando espíritos hierarquicamente inferiores, até chegar naqueles espíritos realmente, que nós diríamos, aqueles espíritos maus, aqueles espíritos zombeteiros, perturbadores, sem perceber, eles estão a serviço de uma providência maior também. Então, há uma permissão para que eles atuem, né? E aí Kardec pergunta, esses espíritos que provocam discórdias, agem em consequência de animosidades pessoais ou atacam ao primeiro que encontrem sem motivo determinado por simples malícia? Então os espíritos respondem que esses tipos, essas categorias de espíritos, elas estão por aí atingindo qualquer um de nós que se encontre em sintonia com eles. Eles estão por aí. Da mesma maneira que a gente sai numa grande cidade, aquele trânsito de pessoas, imagine que a população espiritual da Terra deve ser 5, 10 vezes superior à população de encarnados. Então, isso aqui, ó, esse centro, na hora que a gente sair daí na rua, tem milhões de espíritos em volta de nós. Nós estamos mergulhados num mar de espíritos. Eles estão por aí. Às vezes, pelo simples desejo de se divertir, de brincar conosco. Por isso existe lá no Evangelho, né, o vigiai e orai. A gente precisa se encapsular, precisa se proteger. Da mesma maneira que a gente toma vitaminas para se proteger de determinados micro-organismos, etc., a gente mentalmente tem que se proteger dessa ação dos espíritos que estão por aí. Por outro lado, podem ser sim espíritos inimigos do passado. Espíritos que no passado nós fizemos algum tipo de mal para essas criaturas, e elas estão aí no mundo espiritual, à espreita para, num primeiro momento, causarem uma perturbação, um dano tal. Eles vão conseguir? Depende. Se a gente ainda estiver na mesma vibração deles, de ódio, de maldade, de inferioridade, sim. Se nós estivermos ocupados com pensamentos sublimes, superiores, ocupados em trabalho útil, nobre, no esforço contínuo de aperfeiçoamento moral e espiritual, nós estamos blindados em relação a esses espíritos. Eles não conseguem adentrar o nosso campo mental. Então, é possível nós nos blindarmos, nós nos protegermos dessas entidades. O rancor dos seres que nos fizeram mal na Terra extingue-se com a sua vida corpórea? Nem sempre. Então, há espíritos que às vezes são nossos inimigos e que resolvem nos perdoar, são atendidos aí no mundo espiritual ou em reuniões mediúnicas, etc., e nos esquecem e vão tocar a vida deles e nos libertam. Outras vezes não. Há espíritos que permanecem às vezes com um ideal de vingança que dura séculos. E se nós não tomarmos cuidado, nós realmente nos caímos vítimas, presas desses espíritos, se nós estivermos na mesma vibração deles. Por isso que é importante, de novo, cada um de nós cuidar de si mesmo, dos nossos pensamentos, das nossas ações, né, dos nossos projetos. Pode-se pôr termo a isso? Por que meio? E aí os espíritos dizem, pode, nós devemos orar pelos nossos inimigos e insistir no bem, porque muitas vezes um espírito inimigo que há séculos está nos perseguindo, ele se transforma inspirado na nossa transformação. Olha que bacana. Às vezes são espíritos inimigos que estão conosco desde que nós reencarnamos, e nós podemos fazer o bem para esses espíritos. Como? Através da nossa mudança,
da nossa transformação, do nosso esforço, do nosso exemplo, esse espírito desiste de realizar a sua vingança, a sua perseguição, e ele aprende conosco a mudança e muda conosco, e passa inclusive a ser simpático a nós, e às vezes a ser grato pelo bem que nós fizemos, transformando a vida dele lá no mundo espiritual, pela vida que nós escolhemos ter aqui no mundo físico. Depois, os espíritos têm o poder de desviar os males de certas pessoas, atraindo para elas a prosperidade, quer dizer, a fortuna, a alegria, etc. Sim, desde que tenhamos méritos para isso. Então, os espíritos amigos, os benfeitores, eles podem nos ajudar, mas eles não têm poder para alterar as leis divinas, a justiça divina. E nós devemos entender, como os espíritos nos fazem entender aqui, olha que interessante esse trecho, ó. Sabei ainda que aquilo que vos parece um mal, nem sempre o é. Então alguém, por exemplo, tem uma doença muito grave, pede para os bons espíritos a cura da doença, sem saber que é justamente experimentar aquela doença o melhor que pode acontecer para nós naquele momento. Então, se por exemplo, no meu planejamento reencarnatório, no meu projeto, eu pedi para vir com uma determinada enfermidade dolorosa, limitadora e etc. Se algo impedir que eu tenha essa doença, isso vai ser ruim para mim, porque o melhor é que tudo aconteça como eu planejei, como eu pedi que acontecesse, porque o meu espírito, para minha evolução, naquela encarnação, precisa daquela experiência, tanto que eu pedi, planejei com o auxílio. Então, qual é a prece do espírita? O espírita pede para que Deus o ilumine, o inspire, o fortaleça na fé, dê coragem para o enfrentamento das provas que se fizerem necessárias. Porque, de verdade, nós não temos noção do que é melhor para nós. Nós temos uma noção movida pelo prazer imediato. Então, é lógico que ninguém quer ficar doente. É lógico que ninguém quer ter uma limitação. Ninguém quer ter um problema. Mas, às vezes, é justamente aquele problema, aquela limitação, aquela doença, aquela dificuldade, que vai ser a pedra de apoio para que a gente suba um degrau a mais na nossa evolução. Para que a gente resgate, às vezes, um complexo de culpa, um problema da nossa consciência espiritual que está conosco há séculos e que nos aprisiona. E nós pedimos naquela encarnação aquela doença, aquele problema, aquela dificuldade, aquele desafio doloroso, porque é justamente ele que vai ser, como Jesus diz, a porta estreita que nós deveremos passar para ganhar um horizonte ilimitado de luz que nos espera, que é a vida futura. Por isso que a grande mensagem do Evangelho é, antes de tudo, a mensagem de esperança contida na convicção que nós temos da imortalidade da alma. Então, nada acontece por acaso, tudo está dentro das leis divinas, a nossa vida é uma grande engrenagem em que tudo se encaixa, e a nossa parte é sempre agir com o propósito do bem, pensando no bem, fazendo bem, falando bem, esparzindo bem por onde nós formos. E se os problemas nos visitarem, teremos certeza que eles já chegarão com o remédio, que pode ser em muitas situações a paciência, a serenidade e a perseverança que nos libertará. Por hoje é só e continuamos então no próximo domingo.